Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance cada um de vocês. Meus queridos irmãos, esse estudo creio que será o último em relação aos milagres de Jesus. Na próxima quarta-feira, provavelmente estaremos trabalhando com um outro tema para a escola bíblica dominical. Hoje eu quero falar sobre as duas pescas maravilhosas. São dois textos, um em Lucas, capítulo 5, e outro de João, capítulo 21. Eu vou ler apenas o de João, capítulo 21, a partir do versículo 1, que diz assim: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe: Nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe, não. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Senhor, quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, ou 90 metros. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Perdão. Entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de terem ressurgido dentre os mortos. Que o nosso Deus possa completar e esclarecer em nossos corações esse texto, o que estaremos estudando. Como foi dito no primeiro estudo dos milagres de Jesus, a intenção nossa era a de apresentar tal estudo que não era de seguir uma ordem cronológica, qual foi o primeiro, o segundo, o terceiro, embora eu tenha começado exatamente pelo primeiro, e todos os estudos que vocês viram ao longo desses meses passados, viram que a ordem necessariamente não foi obedecida. Na verdade, este que nós estamos abordando é até o último milagre de Jesus que aparece nos evangelhos. Se ele realizou outro além dessa última que eu li agora, aí nós não temos registrado. E quem narra isso é o apóstolo João. E veja bem, segundo o seu propósito de afirmar que Jesus é Deus, João apresenta 7 sinais. Consulte o primeiro estudo apresentado e você vai verificar que não são o que são sinais e o que são milagres. E após apresentar o 7º, que foi o da ressurreição de Lázaro, Jesus então realiza esse milagre chamado de a pesca maravilhosa.
João é quem o narra. Eu quis tratar desse assunto por serem duas as pescas maravilhosas. Uma é narrada por Lucas, como eu já disse, no capítulo 5, que é um historiador não presente no fato, é bom que se diga isso, e essa outra que nós acabamos de ler, que é narrada por João, presente nas duas pescas. Na primeira, que foi marcada e narrada por Lucas, e nessa outra, em que ele mesmo é o autor. Por simples ignorância, usando a palavra ignorância no bom sentido, que é desconhecimento, há uma tendência de misturar os fatos da primeira pesca e dessa segunda, não atentando para o fato de serem duas coisas que aconteceram em ocasiões diferentes. Como eu gosto de desafios, tratar desse assunto aguçou essa minha vontade de estudar e aprender mais da palavra de Deus. Então nós vamos agora aos fatos, vamos estudar isso daí. Primeiro vamos ver o tempo e as circunstâncias de cada um desses fatos. A primeira pesca, Lucas 5, de 1 a 11, você pode olhar aí e estudar com a sua Bíblia aberta. E nós temos, em relação ao tempo e às circunstâncias dessa primeira, o seguinte: ela aconteceu no início do ministério de Jesus. Basta ler o capítulo anterior, que é o capítulo 4, e você vai ver que Jesus está ali iniciando ali o seu ministério. Mas a fama de Jesus já se espalhara por toda a Galileia, e os seus sermões estavam causando espanto, admiração. Pessoas que seguiam a Jesus e iam onde eles estavam por causa daquilo que ele falava, da sua autoridade. E seus milagres se multiplicavam. Então, nós temos aí essa primeira pesca. A segunda pesca é essa que lemos, João 21, de 1 a 14. Ela se dá após a morte e ressurreição de Jesus. Jesus havia aparecido ressurreto em diversas ocasiões e para diversas pessoas. Para os apóstolos, os 11, ele aparecera já 2 vezes quando reunidos a portas fechadas. Essa é a terceira vez que ele aparece a eles. É assim que é dito em João 21, 14. O local. O da primeira pesca, Lucas informa que o local é o lago de Genezaré, Lucas 5:1. Entenda-se que esse grande lago ficava na Galileia, uma região que ficava ao norte da Palestina no tempo do Novo Testamento. O nome abrangente, eu diria, genérico, era Mar da Galileia, que por vezes tem o seu nome mudado para a cidade mais próxima daquela margem, como é o caso do lago de Genezaré. E Genezaré era uma pequena cidade, uma vila que ficava entre Cafarnaum e Tiberíades. Depois você pode verificar, Cafarnaum foi a cidade que Jesus adotou para morar ali, e Tiberíades é onde irá acontecer a última pesca, quem sabe o último milagre também. A segunda pesca. O local. João informa que o local é o mar de Tiberíades, João 21:1. Tiberíades ficava um pouco abaixo de Genezaré. As outras cidades próximas citadas por João no seu evangelho são Caná da Galileia, onde aconteceu o primeiro milagre, a transformação de água em vinho, e Nazaré, cidade onde Jesus passou a sua infância até iniciar o seu ministério. Há essa referência quando se fala de Jesus, Jesus de Nazaré, também chamado de Nazareno, né? O método e os resultados. A primeira pesca. Após ensinar a multidão,
estando assentado no barco de Pedro, Jesus dá ordem para que eles, os pescadores, se dirijam às águas profundas. Veja bem, Jesus estava dentro do barco e, após acabar de dar um ensino àquela multidão que estava ali, ele dá ordem a eles que entrem, os outros que estão fora, entrem no barco e vão com ele. É interessante a gente observar isso. Eles já tinham tentado pescar antes também. E limparam as redes, estavam ali ajeitando, né? Quando Jesus pediu o barco emprestado e dentro do barco, usando como se fosse um púlpito, ele ensinava às multidões. Nesse momento, Jesus diz, olha, vão para o mar alto, né? Vão para águas profundas. E ali eram 2 barcos, um de Simão e outro dos seus sócios, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Há uma curiosidade. Lucas registra que Jesus chama a Pedro, que é um apelido, pelo seu nome, Simão. Na verdade, nenhum dos discípulos ainda havia sido chamado para segui-lo, para seguir a Jesus. Quando acontece a chamada, é que Jesus coloca o apelido de Pedro. Nós temos assim, ó. E o levou a Jesus. Jesus, olhando para ele, disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Está em João 1,42. Lucas, ao narrar a história, ele coloca de tal maneira que fica bem claro que eles ainda não haviam sido chamados. Por isso, Lucas coloca o nome Simão e não Pedro aí nesse momento aí. Bom, o texto diz que, embora eles tivessem tentado pescar a noite toda, nada haviam conseguido. Eu preciso chamar a sua atenção para os versículos 4 e 5 de Lucas 5. A ordem de Jesus foi: lancem as redes. E Pedro responde: sob a tua palavra eu vou lançar as redes, ou eu vou lançar a rede. Eu não gosto de usar esse jargão de que nos melhores originais está assim, mas dessa feita eu vou apelar para a tradução feita a partir do chamado textos receptos. O substantivo rede, lá no original, ele está no plural, na ordem de Jesus, e aparece no singular na resposta de Pedro e na informação que a rede se rompia. Deixa eu explicar melhor. Jesus diz, lancem as redes, e Pedro diz, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E quando eles puxam, né, havia muitos peixes, o texto registra a rede no singular, ela se rompe. Nós não somos diferentes de Pedro. Nós sabemos exatamente o que Jesus nos manda fazer. Afirmamos que faremos, mas fazemos do nosso jeito. Uma outra coisa bem interessante é que nesse texto, Pedro diz mestre, e Lucas registra isso daí, a palavra original lá é epístata, é aquele que tem o direito de mandar. É diferente das outras vezes em que aparece essa tradução mestre. Só Lucas registra assim, e nessa tradução, esse mestre aí, Pedro está reconhecendo que Jesus tem o direito de mandar, só que ele não obedece, não é?
Os peixes, eles vieram em quantidade, mas porque a rede se rompeu, muitos peixes se perderam. A segunda pesca maravilhosa, que é essa que acontece no final do Evangelho de João. Pedro, sempre o Pedro, diz que vai pescar. E com ele vão mais outros 6 discípulos. O dia amanhece e eles não pescaram nada. Jesus havia morrido, já havia ressuscitado, já havia aparecido a eles em 2 ocasiões, em 2 domingos seguidos. Os irmãos conhecem bem a história. Em uma delas, Tomé não está presente, e depois, quando ele sabe que Jesus aparece, ele diz que só vai acreditar se ele constatar aquilo, ele colocando inclusive as mãos ali nas feridas de Jesus. E na segunda vez, quando Jesus aparece, Tomé está presente, e é quando ele recebe aquela reprimenda: não seja incrédulo, seja crente. Então, Jesus, acontecido isso, não sei se decepcionado, não sei se frustrado, Pedro resolve voltar à sua antiga profissão e vai pescar, né? E aí é quando eles nada pescam, e Jesus aparece a eles na praia e ordena a eles que lancem a rede no singular. Preste atenção, no primeiro texto Jesus manda lançar as redes. Nessa segunda ele manda lançar a rede. E diz ainda de que lado? Do lado direito do barco. E o barco está apenas a 90 metros da praia, bem pertinho. E aí o resultado é o de pescarem 150 grandes peixes e a rede não se rompe. A rede não se rompe. Ou seja, nenhum peixe é perdido. Após puxarem a rede e contar os peixes, Jesus os convida para participarem de uma refeição com peixe e pão já prontos. Não estavam indo eles pescar, não era para pegarem peixe para sua própria sobrevivência, seja comer, seja para vender. Não pescam nada. Com a ordem de Jesus, eles obedecendo, pescam em quantidade, mas quando chegam na praia, a comida já está pronta. O pão já está ali. A lição foi dada. Jesus os havia chamado para serem pescadores de almas e não mais pescadores de peixes. E aí a gente vê também aquela conversa particular que Jesus tem com Pedro, que ocorreu após essa refeição. Concluindo, meus queridos, coisas de Deus. Deus escolhe o mesmo milagre, tanto ainda no início da sua seleção de discípulos, Jesus, como na última lição, para aqueles que ele já havia ensinado por 3 anos e meio. O mesmo milagre. Ou seja, bem parecido, mas com alguns pequenos detalhes que nós já vimos, que depois você pode ler com calma aí. Nós temos os barcos, nós temos as redes, nós temos os peixes, temos o mar, os discípulos. Eles estavam ali, as mesmas coisas. A grande diferença é a presença de Jesus com o seu propósito, ou os seus propósitos para cada um desses fatos aí. No primeiro caso, eles ainda não sabiam que Jesus era Deus, precisavam saber. Por isso Jesus os mandou para o mar alto e eles pescaram uma quantidade enorme de peixes,
ainda que desobedientes, não lançando redes, não é? E por isso a rede se rompeu. No segundo caso, agora em João, eles já sabiam quem era Jesus. E todo o propósito de Jesus de salvar os homens. O que eles precisavam fazer era assumir que tinham sido escolhidos por Jesus como seus apóstolos e não poderiam abandonar o chamado, não deveriam voltar atrás. É assim que a gente encerra essa nossa lição, esse nosso período aqui de vários milagres de Jesus. Dê uma olhada com calma, verifique cada um dos textos, veja o estudo e aplique isso em sua vida. Obedeça, não chame Jesus de mestre e não diga a ele que vai fazer o que ele mandou e fazer diferente. Também obedeça. Se Jesus determinou, escolheu você para alguma coisa, seja aquilo que Jesus mandou ser. Não volte atrás, porque o insucesso, ou seja, o não sucesso, será óbvio. Você não vai conseguir fazer muita coisa. Que Deus abençoe você. Tenha uma semana cheia de bênçãos e de vitórias. Deus nos abençoe.